Olá, estudantes da terceira série. Vamos falar sobre um aspecto bem interessante da geopolítica no quesito China hoje. Sobre essa questão da China, vamos estabelecer alguns entendimentos e alguns aprofundamentos sobre as questões territoriais da China. Para que a gente estabeleça isso, obviamente, a questão que você deve observar em termos de estruturação deste país. Quando olhamos este país como um todo, primeiro, qual é a conotação que você dá à noção da independência desse país? Como é que ele funciona? Muitas perguntas nos remetem a esse entendimento. Para que isso seja estabelecido, vamos ter um entendimento de que a China, obviamente, se organizou dentro do sistema socialista a partir de 1949, copiando inicialmente o modelo soviético. Com o tempo, esse modelo foi se ampliando e foi se modificando no decorrer do seu processo. Esse processo teve principalmente duas influências. A influência de que a União Soviética foi ajudando cada vez menos e a parte econômica chinesa também observou um declínio econômico da União Soviética e, por consequência, foi havendo um afastamento natural. E uma outra consequência é que a China teve guerras anteriores e dessas guerras anteriores, alguns territórios foram perdidos e com o tempo foram sendo devolvidos, estabelecendo também convivências diferentes vistos países dominadores desses territórios. Então, ao observar a China, nós temos que ter a noção de que nós temos um país, um território completamente estabelecido, um estado governado de maneira bem organizada, com um sistema econômico socialista, mas em algumas regiões, chamadas regiões autônomas, nós vamos ter um certo grau de autonomia ou liberdade de funcionamento econômico, não social e nem político. E ainda uma outra observação é que também existem regiões administrativas especiais, principalmente aquelas regiões que não estão dentro do território chinês, é uma ilha ou uma área muito distante e por conta disso recebe a influência de um governo próprio, mas está subordinado ao governo chinês. Dessa forma, com esse entendimento, vamos olhar caso a caso para que você entenda direitinho. O primeiro caso é Hong Kong. Hong Kong estabelecido aqui, como você pode ver neste mapinha, você identifica Hong Kong como sendo uma área que está muito próxima do território físico, não é uma ilha, é quase, tem várias porções insulares ali, mas ele é pertencente ao território chinês. E que, durante um período de guerra chamada Guerra do Ópio, que aconteceu em 1842, quando a China entrou em conflito com a Inglaterra, este território foi a espécie de prêmio que a Inglaterra pediu para o governo chinês. Então houve um conflito, a Inglaterra ganhou, ao invés de invadir ou tomar o território como um todo, pediu alguns territórios, um deles Hong Kong. A ideia era estabelecer um início de uma organização europeia em pleno território chinês e que foi assentando durante o tempo, mas já com data finita. Já havia uma data para a devolução desse território ao domínio chinês. Isso foi, então, aqui estabelecido em 1984, quando começaram a fazer uma declaração conjunta em termos de devolução desse território ao governo chinês. Em 1997, esta região foi reintegrada ao país com o status de região administrativa especial. Isso significa que economicamente ele é subordinado ao sistema socialista comunista, mas a maioria das leis imputadas de forma geral ao país todo aqui não é aplicado. Eles têm certa autonomia. E isso faz com que a gente tenha literalmente uma disputa interna, porque o povo de Hong Kong cada vez mais quer essa autonomia e essa independência, e em contrapartida a China também, no seu sentido geral, quer cada vez mais colocar o seu domínio sobre a população, que ali tem certa liberdade. Por isso, essas duas imagens que destacam movimentos sociais que estão acontecendo e que sempre levam muitas pessoas à rua, questionando algumas atitudes e algumas posturas do governo. Outro local muito interessante é Macau.
Veja que Macau é um pouquinho mais diferente do que China, do que o contexto de Hong Kong. Macau, ele fica na parte mais distante, na parte sul da China. Temos duas outras ilhas que pertencem a essa região e pela mesma situação da Guerra do Ópio, você tem a região de Macau sendo organizada e administrada de maneira especial. Ou seja, é uma área que pertenceu então à colônia portuguesa e que em 1999 foi reintegrado à China. Inclusive, falam o português em Macau, em algumas regiões lá. Também a mesma discordância e a mesma situação conflituosa, uma vez que a colonização, oriunda de um sistema capitalista para um sistema socialista, causa divergências e causa clima de tensão. Dessa maneira, aqui também se verificam muitas semelhanças com o sistema econômico mundial. Então você percebe um porto livre, um sistema econômico chamado economia de mercado, onde se potencializa e valoriza-se a venda de produtos, e esta venda de produtos obviamente puxa todo um desenvolvimento não só em termos comerciais, mas também industriais. Outra coisa interessante é que na cidade de Macau nós temos a possibilidade de ter cassinos e, diferentemente de outras áreas chinesas, o turismo também é algo amplo, divulgado, livre e que traz muito dinheiro à região. Dentro dessa situação, outro país a destacar é o Tibete. O Tibete é uma área bem diferenciada, principalmente e inicialmente pela sua localização. Ele fica na divisa da China com o Sudeste Asiático. Então, da China divisa com o Nepal, com o Butão, com o Bangladesh e fica em uma cordilheira. Ele fica predominantemente na cordilheira do Himalaia, nossa maior cordilheira em termos de planeta Terra. Esta região foi várias vezes invadida, visto a divisão e a dispersão na quantidade de países ali no entorno. Ou seja, amplamente disputada, desde o século XIII. Então nós vamos ter invasões século VIII ainda, século VII, século IX, século XIII, onde vários tipos de organizações sociais tinham a intenção de dominar a região. No século XVII é que este território é integrado à China. Então, por volta de 1600 e algumas coisinhas, eles vão sendo reintegrados à China. Nesta situação de reintegração, se avoluma e se constantemente fica até 1912, quando eles atingem um período, um padrão de independência. Mas 1912, se vocês observarem, a Europa em plena Primeira Guerra Mundial, um mundo cheio de conflitos pipocando, isso vai fazendo com que literalmente esta situação comece a mudar. Não é de um momento para o outro e não dá para você entender que houve um salto de 1912 a 1950, como colocado aqui. O que aconteceu foi gradativa influência e que, com o advento da Revolução Chinesa em 1949, há então uma anexação desse território à China socialista agora. Mas nessa situação da reintegração, nós temos que observar o porquê eles podiam ter deixado. Afinal de contas, é um país que localizava-se em plena cordilheira do Himalaia, mas por causa da sua posição estratégica, por causa das suas riquezas minerais e por causa dos recursos hídricos, uma vez cordilheira, nós temos a nascente de muitos rios, eles logicamente foram sempre foco de muito interesse do seu entorno. Uma das coisas mais interessantes é que o Tibete alega que houve, por causa desta associação ou nessa integração ao território chinês, uma destruição cultural, principalmente no sentido do budismo, e que só não foi conseguido graças à fuga do líder político do Tibete, o Dalai Lama. Ele é o líder político e espiritual e que vem, logicamente, nos anos que se seguiram essa dominação, que fez com que ele fosse retirado emergencialmente do território,
faz com que ele comece a ter uma conotação mundial diferenciada, na qual ele defende essa independência tibetana para que eles possam desenvolver de acordo com a sua sustentação local. Outra regiãozinha muito interessante e com certeza muito conhecida por vocês é Taiwan. Taiwan também é território chinês. Só que, observe, na construção da Revolução de 1949, nós também temos Taiwan com uma área de domínio inglês. Então, naquela mesma situação de Hong Kong, se estabeleceu uma volta à casa, digamos assim. E esse retorno, logicamente, muito incentivado pelo líder da Revolução Chinesa, Mao Tse-tung, porque via, não só na China, mas em Taiwan, um ótimo ponto estratégico também. Observe, Tibete, parte sul, Taiwan, parte sudeste. Desta forma, eles querem muito essa reintegração, mas sendo uma ilha, fica muito complicado eles receberem uma influência muito incisiva. Dessa maneira, nós temos literal divisão de poderes, existe um governo em Taiwan que não aceita essa reintegração. Por essa razão, durante muito tempo, houve até uma divisão em uma parte continental e uma parte insular, que significa, então, a parte de Taiwan. Em 1950, 1960, nós vamos ter, então, um importante aliado ao Ocidente. Taiwan começa a estabelecer também uma concretização de um sistema econômico muito voltado para o mercado exportador, concretiza-se a situação dele como um tigre asiático e em 1979 o governo norte-americano reconhece Taiwan como sendo independente. Isso aguça ainda mais a situação conflituosa e estabelece que oficialmente a China não seria mais proprietária desse território. A economia deles, como já falei, é baseada na estruturação de exportação e que gradativamente ao longo dos últimos 50 anos foi se estabelecendo nas mais variadas frentes, seja ela na frente de eletrônicos, cimento, ferro, aço, tecidos, produtos químicos, automóveis, plásticos, brinquedos. Aí você pode puxar uma gama gigantesca de produtos que você olha no verso e diz Made in Taiwan. Isso, logicamente, ainda proporcionou uma divergência ainda maior entre a China e Taiwan, porque à medida que foi havendo um acúmulo maior de rendimentos, obviamente essa noção sustentou um incentivo ou uma necessidade de visualização de uma independência de um território que, entre aspas, não estaria aglomerando ou juntando nada. Por isso essa vontade tão grande deles se tornarem literalmente independentes. Agora vamos para uma atividade. Nessa, eu quero que vocês elaborem 2 argumentos favoráveis à independência de cada uma dessas regiões. Então, o que você poderia argumentar que sustentasse essas localidades para que elas fossem independentes da China? Hong Kong, Tibete, Taiwan e Macau. Lembrando que quando falamos nesta independência, temos que pensar no conjunto de pessoas que ali moram e que muitas vezes, mesmo em questões econômicas, temos que lembrar na noção de grupo que essas pessoas têm e que é uma trajetória longínqua dentro da China e que faz deles uma nação, porque resgata um compartilhamento, algumas vezes, da estrutura étnica ou de um passado histórico, ou de um idioma ou de outras características que nós podemos mencionar. Mas pense um pouquinho, voltamos já já.
Então, dentro dessa construção deste argumento, ressalte muito bem essa importância do dimensionamento da nação, desse sentido de pertencimento, que muitas vezes é anterior, muitas vezes, ao sistema político ou ao sistema econômico vigente na atualidade. Dessa forma, quando você for argumentar, ressalte a importância do idioma, a importância da religião, a importância dos costumes de cada região e a sua observação de como essas diferenças se constroem. Se há um compartilhamento, se há um entrosamento, se há um entendimento dessas diferenças. Estabelecido isso, aí você verifica se é realmente necessário, ou melhor, se facilitaria o mecanismo dividindo ou não. Então você vai se posicionar de maneira a literalmente ver quais são os objetivos, as ponderações, as estruturas que vão na base dessa divisão. Porque dividir por dividir, sem sustentação econômica, não adianta. Você vai criar uma dependência entre eles. Dessa forma, é importante você estabelecer algo bem defendido, bem organizado e mais, busque sempre relacionar as fontes de pesquisa para você dizer de onde você tirou a sustentação para a sua argumentação. Nessa aula, então, trabalhamos sobre aspectos de alguns territórios, focando na região da China e como esses territórios se organizam dentro de um sistema econômico, político e cultural. Falamos um pouquinho de cada um deles, espero que vocês tenham assimilado suas diferenças, tenham entendido que há uma grande diversificação e uma grande amplitude de coisas a serem estudadas na China em questões territoriais. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro!